Bem-vindos a mais uma aula. Vamos dar início ou introduzir o módulo 2, o módulo da Roma Antiga. O que eu te trago aqui primeiro para começar é, para além do slide dos trabalhos, de algumas turmas, mais do profissional, que dá-nos mais alternativa, mas o primeiro tema, o primeiro tópico que eu trago é a lei e a ordem do Império. Para vos dar um contexto assim mais geral e abrangente, Roma foi fundada em 1753 a.C. pelos latinos, povos da Península Itálica. Em 1510 a.C. torna-se uma república. O que é que significa república? Res pública significa coisa pública, ou seja, algo, uma coisa pública. Portanto, daí vem o nome república, é tão simples quanto isso. É literalmente vocês desconstruírem a palavra em partes e vão ter o significado dela. Temos uma das lendas mais interessantes da antiguidade, da Roma Antiga, que é a lenda da fundação de Roma, que assenta na loba capitolina, tanto que é o símbolo de algumas equipas de Roma, não é? De equipas de desporto de Roma. Temos uma estátua em bronze de cerca de 1450, portanto muito próxima a estas datas que estivemos aqui a ver antes. Estão a ver, 753 e em 510 dá-se a fundação da República e em 450 a.C., portanto, um, pouco a seguir, temos então esta escultura sobre esta lenda de Rómulo e Remo, que iniciaram então uma monarquia. Aqui as coisas podem se confundir, temos umas figuras que têm algum poder inato, não é, sobre a restante população, nomeadamente algo divino, não é? Algo que está superior ao ser humano e que daí podem legislar e, e coordenar o país até que é fundada então a República. Dos temas mais interessantes que nós temos e que ainda hoje nos referimos a eles, sobre a questão da discussão, do discurso e a retórica, vem do Senado onde se aplicava muito essa questão da retórica, que já vem desde os gregos. O Senado era um sistema político por representação do povo, através da votação, e que tinha um assento, não é? Assento no Senado, nesta questão do Senado. Legislava, e era importante, só tinham assentos os ricos, patrícios, em questões de sociedade os patrícios são dos mais importantes, da casta nobre. Deixo aqui algumas duas imagens em que as pessoas os senadores estão a discutir e a resolver problemas e a legislar. Os benefícios de serem então esses patrícios, não é? Que estávamos aqui, esses ricos patrícios que tinham acesso ao Senado. Os patrícios eram descendentes de famílias ricas, estavam isentos de impostos, tinham acesso ao Senado, acesso às altas funções da administração pública, da justiça, do exército e da religião. Por fim, eram proprietários de terra, rebanhos, escravos e vilarejo. Temos aqui um patrício utilizando uma toga, que é esta roupa que podemos ver que este patrício tem vestido nesta escultura. Curiosidade sobre a toga, as questões como exemplo é que hoje são os doutorados que utilizam essa dita toga, por serem detentores de um grau máximo académico, uma espécie de distinção. Noutros países, como os Estados Unidos, a toga é utilizada logo pelos finalistas, por exemplo, do ensino secundário, não é? Quando acabam a escolaridade, a nossa escolaridade obrigatória, para eles já é um momento de grande distinção do sistema educativo e muitas vezes já vestem a toga. Plebeus. Plebeus vem de plebem, que significa multidão. São mulheres e homens livres, atenção a esta questão, ligados ao comércio, ao artesanato e a trabalhos agrícolas. Estes sim pagavam impostos, ao contrário dos patrícios, tinham serviço militar, não tinham privilégios e não tinham direitos políticos. Não sei se começam a sentir uma certa relação com o que acontece hoje, mas pronto. Por fim, então, temos o extrato em termos de
privilégios e de direitos são os escravos. É o estrato mais baixo da sociedade romana, é 30% da população romana, ainda é, atenção, ainda é um número considerável, sobretudo prisioneiros de guerra vendidos em praça pública aos patrícios. Patrícios, aqueles primeiros que vimos de toga, estes aqui. Os escravos cultos serviam para educar os filhos dos patrícios. Os libertos eram concedidos a liberdade pelo patrono, que era-lhes dada a independência. É curioso que esta questão dos escravos mais cultos servirem para educar os filhos dos patrícios muitas vezes levavam a que esses filhos desses patrícios, quando crescessem, libertassem esses escravos, porque estavam-lhes... era uma espécie de troca, era um respeito, não é? Tinha sido a pessoa que os tinha educado e ensinado as coisas importantes, portanto davam-lhe valor e muitas vezes libertavam esses educadores que tinham. Aí começou a surgir esta questão da liberdade, uma questão de respeito mútuo. Em termos de localização, onde é que temos Roma? Portanto, temos este mapa, pois é um império, não consideram Portugal porque não existia. E Espanha também não, mas pronto. Temos Roma ali então em Itália e vamos continuar aqui com a localização é privilegiada, portanto temos as rotas comerciais do Mediterrâneo, podemos ver neste mapa, mas também temos outros acessos já da rota de umas espécies de rotas da seda que já vinham, rotas comerciais temos desde os fenícios, principalmente as marítimas e as mediterrânicas, muitos já eram dos fenícios, que fenícios é a final da pré-história, portanto bem anterior aos romanos. Em termos de expansão, eu aqui vou alargar o slide para vocês só verem isto aqui a mexer. Portanto, o que temos aqui é a expansão. Os anos estão em menos, é o que é antes de Cristo, e quando já não tiveram menos será depois de Cristo. Portanto, aqui já é depois de Cristo. Portanto, vocês conseguem ver então o domínio e a expansão, a hegemonia. Não foi só no Mediterrâneo em termos de território, mas acabou por ser todo o mar, o qual eles designavam de Mare Nostrum, que permitiu uma expansão territorial de um dos maiores impérios da história da humanidade, que é o Império Romano. Portanto, dá para ver a dimensão desde começarem em Roma e depois alargarem ao máximo de conseguirem ter o Mediterrâneo todo. Temos então a questão da língua. Eu gosto de mostrar um bocadinho deste vídeo. O Império Romano veio a tornar-se um modelo de organização política e de estrutura social com o desenvolvimento da sua língua, o latim, embrião de toda a cultura, e também uniformizou o território, porque ao falarem todos latim, toda a gente se entendia. Portanto, ao transmitirem esta língua, foi muito melhor e ajudou na expansão. Vamos ver algumas palavras. Ambular, caminhar, a líquido, algo. Portanto, em cima temos o latim, em baixo temos o português. Aqua, água. Anos, ano. Alfabetum, alfabeto. Advocatus, advogado. Portanto, isto são palavras que ficaram, não é, na nossa língua. Audit, audição. Eu vou deixar os links. Angelos, anjo. Bonum, bem. Femina, mulher. Legere, ler. Em italiano ainda é. Lux, luz. Língua, língua. Portanto, magis, mais. Negócio, negócio. Nome é nome. Sangue, sangue. Temos palavras que ficaram. Portanto, vejam só o domínio tão pesado que ainda hoje temos palavras que vieram do latim. Em termos do século de Augusto, quem foi César Augusto? Não é? Em princípio sabem, não é? O imperador romano, o grande imperador. Quem foi César Augusto? Portanto, com o fim das guerras púnicas e a hegemonia do Mediterrâneo permitiu produtos, riquezas e recursos materiais. Temos as guerras civis que terminaram com a ascensão de Júlio César e que reformou a política. Temos aqui Júlio César, uma escultura e uma reconstituição do que como ele seria. É a Idade do Ouro.
o século de Augusto é a idade do ouro da civilização romana, é o poder absoluto, e reafirmou o caráter divino do imperador, dando lugar de culto imperial, e este termo é muito importante que o utilizem. Eu deixei aqui uma parte muito interessante, que é quando César Augusto atravessa o Arco do Triunfo, na sua coroação, não é? Como imperador, tem um escravo que leva portanto, a coroa de louros e vai repetidamente afirmando: Memento mori, memento mori, memento mori. Lembra-te que és mortal. Lembra-te que és mortal, para que César Augusto descesse um pouco com os pés na terra e se lembrasse de que é mortal. O que é que nós também temos? A Pax Romana, portanto, um momento paz romana, digamos assim, que é um momento de otimismo, de progresso e estabilidade. Temos muitas obras públicas, temos reformas. Reformas é melhorar, é transformar, e reformar é melhorar, transformar, é implementar. E melhoramos o que? A economia, a parte social, né? A relação das pessoas, a sociedade, a política, a cultura, a religião e as questões militares. Encontramos então uma cidade de tijolos que se tornou numa em mármore, e portanto isto eleva a importância que o Júlio César teve. O século de Augusto foi transformar uma cidade pobre, digamos assim, à base de tijolo, para o mármore, que é uma pedra ainda hoje bem mais cara do que o tijolo, obviamente, e portanto essa importância e transformação que ele deu. Para além do fórum como monumento de propaganda, também realizou em Roma a Ara Pacis, expressão do sagrado e do poder, que é este edifício que temos aqui. Portanto, expressão do sagrado e do poder, que está relacionado com a Pax Romana, paz romana. Em termos então de Roma enquanto espaço, só aqui muito brevemente, temos a fundação em 753, só relembrando aqueles slides anteriores, e temos a sua queda em 475 depois de Cristo. Portanto, vejam bem, mil e tal anos. Temos uma das mais importantes construções que se realizaram foram as estradas, e eu gosto muito de falar da questão das estradas. A importância surge para a deslocação dos bens e deslocação dos exércitos em toda esta rede no Mediterrâneo, à volta do mar Mediterrâneo. As estradas, ainda hoje em Portugal, por exemplo, algumas das autoestradas que nós temos são construídas paralelamente às estradas romanas, só para vocês verem a qualidade da engenharia e do estudo do terreno que os romanos tiveram e construíram as suas estradas, que as nossas passam exatamente ao lado. Portanto, nós utilizámos esses caminhos para construir as nossas autoestradas, muito importantes. O urbanismo organizado e harmonioso, portanto, organizou-se das cidades, não foi só a questão material do tijolo para mármore, mas uma organização da cidade. O cardo, virado norte-sul, e o decámonos este-oeste são os termos que, se tiverem uma situação de um exercício de urbanismo na antiguidade da Roma Antiga, se utilizarem o termo organizado entre cardo, portanto, organização norte-sul, e decúmanos, organização este-oeste, é excelente. É só para vos apresentar os termos. Claro que é difícil organizar. Portanto, em ortogonal, como a nossa Baixa Pombalina. Em termos de características, temos este traçado ortogonal ou quadrícula, duas vias principais, cardo e decúmano. Temos então fóruns, construções utilitárias, religiosas, culturais e lúdicas. Temos as ruas calçadas e robustas, portanto, para durar, uma cidade em mármore. Circulação e para circulação de carroças. Vamos ver que vídeo eu tenho aqui. São alguns vídeos. Estes são alguns vídeos, por exemplo, de jogos que eu costumo passar, que têm excelentes reconstituições digitais do que seria a Roma. Eu vou deixar os links, aproveitem para ver, alguns são de Assassin's Creed. Isto aqui é um rap, que eu também vou deixar um link, em que aparece César Augusto. Eu gosto sempre de mostrar porque eles fazem música, o diálogo é com
com factos históricos, portanto é sempre interessante ver, vocês gostam, eu vou deixar o link também. Portanto, deixo alguns memes também. Este aqui talvez mais conhecido aqui no meio pela mãe, e a criança não come, pelo pai também não, pela glória de Roma, e aí o miúdo come. Esta questão do lay down, try not to conquer a lot, que é a questão do expansionismo romano, estavam sempre a querer expandir e a conquistar, não conseguiam parar de conquistar, era uma obsessão. E, portanto, pronto, deixo-vos aqui alguns, espero que tenha sido útil esta aula, foi uma introdução ao que é o módulo de Roma, e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar com o módulo 2, de História da Cultura e das Artes. Vamos continuar a falar um bocadinho do Senado, ou relembrar as questões do Senado, e também vamos falar sobre o ócio, que é fazer nada, que é ócio, não fazer nada, que nós gostamos muito. E por fim vou abordar um pouquinho de Nero, deixar-vos um link sobre o incêndio associado ao Imperador Nero. Relembrar então César Augusto. Esta escultura de Prima Porta caracteriza muito bem o que foi César Augusto. Aspectos desta estátua, eu gosto mais do termo escultura, mas ela pode aparecer como estátua. O braço direito erguido, gesto de senador, dirige-se à Assembleia que manifesta o domínio da retórica. Portanto, ele está com os dedos, não é? O braço não está estendido, está erguido, e domina e manifesta este domínio da retórica falando para o Senado. É uma posse um bocadinho estranha, mas muito associada às questões da retórica, e depois foram apropriadas por figuras históricas bem negativas, como nós sabemos. Foi muito deste culto do Senado e da retórica onde foram buscar muita dessas ideias. 2, o uniforme militar revela a natureza do regime e a sua condição de imperador, portanto temos aqui este uniforme que ele apresenta esculpido com cenas e anjos, protegido não é anjos, desculpem, protegido por figuras, são espécies de anjinhos, mas está muito conotado ao cristianismo, não era por aí que eu queria entrar, umas pequenas figuras que o vão protegendo. A toga dos patrícios descaída sobre o braço esquerdo evidencia o poder político e o domínio sobre a magistratura, portanto a questão da toga que já temos no vídeo da introdução a este módulo e que aqui volta também a ser mostrada, muito relacionada com esta questão da retórica, não é só o braço, é também a toga. Por fim, uma anatomia clássica é um rosto helénico. Um rosto helénico é um rosto idealizado, está melhor do que aquilo que seria na realidade. Anatomia clássica é que tem a proporção como deve ser, tem os músculos no sítio onde eles estão, bem representados, portanto, e provavelmente em tamanho real ou um pouco maior, mas esta estátua podia ganhar a vida, sair dali e ser uma pessoa, percebem? Tem uma anatomia clássica muito correta, com a influência de Durífero, Policleto, portanto uma 7 cabeças, evidencia tendências artísticas e culturais assentes no classicismo grego. Relembrando um bocadinho o Senado, não vos vou amassar muito, o Senado era uma assembleia de cidadãos notáveis eleitos entre os patrícios, portanto aquela estrato social mais elevado, os ricos, era a mais alta autoridade do Estado, competia-lhe legislar, deliberar, regulamentar e mandar executar sobre todos os assuntos da vida pública, portanto a vida da sociedade, o que estava a acontecer nesta sociedade. Temos também, competia ao Senado zelar pelas boas práticas do governo e das magistraturas, os cargos políticos integrados nos cursos honorum carreira das honras. Deixem-me ver, exatamente, só os patrícios podiam aceder aos cursos honorum e estavam dependentes da idade, qualidades pessoais e censo. Este Senado aqui, em relação às boas práticas do governo e das magistraturas, o Senado era tão correto nesse sentido que quando César Augusto se tornou aquele imperador desenfreado, expansionista e a matar tudo e todos, o próprio Senado assassinou. Portanto, cada senador deu-lhe uma facada, conhecem essa história, portanto ele foi esfaqueado
no Senado foi morto, tudo combinado pelos senadores. Temos então uma estrutura já no de caráter administrativo, jurídico e militar. Aqui começa a complicar um bocadinho. Como é que este Senado estava constituído? Não é? Temos os cônsules, que é o pico, os mais importantes lá em cima, principais magistrados encarregados de comandar exércitos, convocar o Senado e presidir cultos públicos, portanto, digamos que é assim os ministros, não é? Os grandes primeiros ministros, são vários, eles não tinham uma figura. Exerciam depois os pretores, que são os a seguir, digamos que são os ministros, propriamente, exerciam funções judiciárias, portanto, questões de justiça e de procurar zelar pela igualdade, pelo bem, pela justiça. E depois temos os censores, que aqui já poderíamos, em termos de estratos como nós temos hoje, não de semelhança de cargos, mas de graus de importância, tá bem? Teríamos uma espécie de secretários de Estado, eu volto a dizer não pelos cargos, não é que as minhas comparações têm sido, mas sim pela sua importância, recenseamento dos cidadãos e fiscalização da sua conduta moral pública, que isto nada tem a ver com... Mas os censores, portanto, de censo, o que é o censo? E estes censores andavam à procura do censo moral do público, da nossa sociedade. Portanto, nos tratos, portanto, temos pirâmides em que literalmente é a quantidade de pessoas, está bem, também. Os questores são encarregados pela administração das finanças, que é estar, aí os bolsos do pessoal. Os senadores, então, designavam os cônsules, estes são já um grande número, era o número de pessoas que discutiam, legislavam, não é? Zelavam todas aquelas questões, já um grupo grande, um grupo parlamentar, mas do Senado. E depois temos propriamente o Senado, onde as ideias e opiniões e juízos eram debatidos com determinação retórica, arte de argumentação, que se tornou um recurso para convencer a oposição. Esta questão da retórica, a arte de argumentar. A arte de argumentar basicamente é, estamos a argumentar, a pessoa está a argumentar A, eu estou a argumentar B, eu convenço-lhe, rodo os argumentos dessa pessoa que está a argumentar A, para ela própria dizer que afinal o que é mais correto é o B, sem nós dizermos que é o B, só dissemos no início, a pessoa disse eu não concordo, e nós damos a volta à pessoa e acabamos por fazê-la afirmar o que nós tínhamos afirmado inicialmente. Isso é o poder da argumentação. É implacável, a retórica é muito interessante. Depois temos algumas figuras interessantes realmente destas questões, que é Cícero, o maior orador romano, ele levou a retórica à categoria de ciência, ou seja, havia uma metodologia reprodutível na retórica, e muitos ainda hoje o reproduzem, e realmente os debates são extremamente interessantes. Há escolas internacionais que têm clubes só de retórica e debate. Mas passamos de pessoas que até trabalham bastante para pessoas que não querem fazer nada, que é o ócio. O ócio são os tempos do lúdico do prazer, do prazeroso. Na Pax Romana, na paz romana, não se fazia nada, não é? Prosperidade económica, conquista de novos territórios, trouxeram a Roma um clima de bem-estar, portanto havia lazer, ócio e diversão. Temos aqui pessoas a curtirem, a beberem, Então, o que é que nós temos? No século I depois de Cristo foi o século do panem et circenses, para a plebe será pão e circo, portanto vamos entreter o pessoal, que eles assim não dão conta dos problemas que estão a acontecer. Metáfora para comida e divertimento, pediam trigo no fórum e espetáculos no circo, e estavam felizes. E nós temos aqui eu vou tentar traduzir, o mal não era o pão e o circo por si, per se, mas sim na vontade do povo de venderem, de largarem os seus direitos de liberdade para terem a barriga cheia e estarem divertidos com os jogos, e assim levava-os a distrair. Esperem. De outros problemas, não é? De outros problemas, basicamente é isto, mas dito de forma complicada. Foi Cícero a figura que tivemos a ver. Era exatamente isso. Ainda hoje acontece. Give them bread and circuses and they will never revolt. Portanto, isto era realmente uma frase um bocado... O ócio, uma analogia ao Hunger Games, the Hunger Games before it was cool, é o Coliseu. E eu estou-me a rir por nervosismo, porque isto não tem piada nenhuma. Foi aqui que foram buscar a ideia do Hunger Games. O ócio são termas, por exemplo, e temos uma imagem
do lado esquerdo, pronto, uma imagem geral das pessoas nas termas. Ainda hoje se praticam termas e em toda a parte do mundo, não era só em Roma, ou não é só em Roma. Mas do lado direito temos o que vocês podem ver na parte inferior, onde muitas vezes os escravos estavam a colocar lenha por baixo das construções para então os patrícios terem as suas águas quentes em cima. Podia não ser os patrícios, podia ser a plebe também, os plebeus. Poderiam, provavelmente não iriam às mesmas termas, digo eu, aos mesmos passos das termas, mas teriam escravos em baixo para aquecer a água. Temos então os gladiadores, isto não vale a pena, vocês já conhecem muito bem, portanto eram escravos que eram obrigados a lutar e alguns conseguiam a sua liberdade, muito raramente, depois dessas lutas, mas a maior parte não conseguia. O Mirmilão vitorioso contra um reciário em Polis Verso, portanto uma pintura de Jean-Léon Gérôme. Jean-Léon Gérôme, do século XIX, tem muitas pinturas assim da antiguidade, da reconstituição e reinterpretação de várias épocas. É um pintor muito interessante, pesquisem. Se gostaram deste tipo de género de pintura, ele tem muito mais. O que é interessante no Coliseu de Roma, estão a ver o que é o Coliseu, não é? Portanto, este espaço aqui em Roma, mas está destruído hoje, também se faziam batalhas navais. Isto é real, eles colocavam água e o aqueduto já fornecia água ao Coliseu, normalmente está a ver tapado, não tinha tanta afluência de água, não é? A ir somente para o Coliseu. E eles colocavam água, podem ver do lado direito, e havia batalhas navais, portanto, espetáculos com navios dentro do Coliseu. Por fim, as festas nas luxuosas domos ou vilae, que são espaços mais privilegiados, quintas, vilas, organizavam banquetes e salões culturais para os amigos, acompanhados de música, dança e recitais de poesia. Portanto, temos estas imagens do ócio. Tenho aqui um pequeno vídeo com um bocadinho de música romana. Do que seria um espetáculo também na época. Depois temos uma coisa muito interessante também, não era no Coliseu, já eram espaços maiores, está bem, espaços de pistas próprios para corrida de bigas, que as bigas são sistemas que estes cavalos têm, vários cavalos, e que são, portanto, espetáculos que também vendiam e também entretinham o povo. Portanto, ludis circenses, o prazer de circo, de jogos de circo, não é? Sim, jogos ludis, está certo, jogos de circo. Temos vários, e vocês podem ver as bigas em baixo, há vários tipos de bigas, e depois têm pessoas, têm... Mas agora é que eu estou a ver, há várias espécies de carrocerias. Eu penso que tenha aqui o link, vou-vos deixar para vocês verem com mais atenção. Por fim, temos o teatro, espetáculos de teatro, ainda hoje temos teatro e vem da Grécia. A diferença é que os gregos, vocês podem ver na imagem à esquerda, é que os gregos aproveitavam a própria inclinação do terreno para construírem o seu teatro, e os romanos, não é preciso, nós temos engenharias brutais para isto, portanto vamos construir uma estrutura artificial, aérea, porque eu quero o teatro aqui, eu não quero andar porque a inclinação, porque o terreno é melhor ali, tenho que andar 1 quilómetro, nem pensar. Se eu quero o teatro aqui, vai ser aqui, e os romanos eram assim. Portanto, tem as diferenças na imagem da direita, no bloco de duas imagens da direita, uma que é a inclinação do terreno e a da direita que não, é o sistema aéreo. Os romanos queriam ali que se fazia, nem mais. O último tema que eu trago para este vídeo é o incêndio de Roma de Nero. Eu vou-vos deixar o link, não vou ver aqui. A grande questão sobre Nero, a interpretação neste filme, é que ele, e é assim a interpretação mais corrente, é que foi ele que iniciou um incêndio,
em Roma e adorou e ficou louco, tanto que ele aparece aqui a tocar, estão a ver, a tocar harpa, enquanto Roma arte, portanto, depois as pessoas à volta dele, quer dizer, ele é louco, pegou fogo aqui em Roma e tal, e portanto estão a ver ele a curtir ali a cena. Há muita especulação, há outras interpretações já têm surgido, os manuais ainda se regem um bocado por esta. Eu vou-vos deixar esta, portanto, Nero louquinho a incendiar Roma, e deixo-vos com 3 temas importantes neste vídeo: o Senado, o ócio e o incêndio de Roma de Nero. Até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar com o nosso módulo 2. Hoje vamos falar sobre o grande tema que vocês escolheram na maior parte dos trabalhos. Qual é? Mitologia romana. Ok, mitologia romana. Temos aqui uma obra que representa inúmeros deuses e eu queria já começar por... Primeiro vamos abrir este site. Que eu vou deixar nos links. E temos, então, o que é que nós temos aqui nesta tabela? Deuses romanos, correlatos gregos e as principais características. Há os principais deuses, já vamos ver a seguir. Mas depois há todo outro um conjunto de deuses, ok? Que os romanos adoravam. Atenção, isto é uma religião. Apolo, com o deus da música, da poesia, protetor das artes, o Baco, o deus do vinho, das festas, Cupido, o deus do amor, a Diana é da caça. Temos Júpiter, que é o rei dos deuses e o grande protetor de Roma, que corresponde a Zeus, na Grécia Antiga. Temos Marte, que é o rei que é o deus da guerra, que correspondia a Ares, na Grécia. Temos Mercúrio, que é o mensageiro, que é o Hermes, que também daí vem a marca, foi cunhada à marca. Minerva, que é a protetora do comércio, é a deusa das artistas e da inteligência, que era Atena. Claro, faz sentido. Netuno e Poseidon, que é o exemplo que tivemos a falar já em aula presencial, deus do mar e das tempestades. Temos Plutão, que é como se fosse o Hades, o deus dos infernos e submundo. E aqui para resumir este link que depois vos vou deixar, a Vênus é a Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza. Pronto. Eu queria passar aqui este vídeo. Vou só aumentar, desculpem, que senão eu também não vejo. Nem vocês, nem eu.
Bom, este vídeo era mais uma vez a correspondência. Primeiro mostravam o grego e depois a correspondente grego. Agora, quais é que vocês consideram os 10 principais? Se calhar foi o que a professora disse antes. Mas, ainda assim, vocês podem considerar outros. Apesar da história haver um entendimento geral entre os historiadores, quais são os 10 principais, que são esses que normalmente são mencionados, que eu já disse. Vamos continuar por uma parte que eu gosto muito e vocês sabem que eu coloco em todos os módulos, que é as curiosidades. Curiosidade número 1. Sabia que os antigos romanos costumavam usar uma esponjinha presa à extremidade de um cabo de madeira para se higienizar após o número 2? Vocês sabiam disto? Smart. Curiosidade, os antigos romanos também costumavam usar urina humana para uma porção de coisas, incluindo o tratamento para clarear os dentes. 3. Por outro lado, apesar dos dois itens anteriores parecerem estranhos para os padrões atuais de higiene, os antigos romanos eram fãs de banho e frequentavam os famosos banhos públicos pelo menos uma vez ao dia. Nós já falámos sobre isto, até porque nem era toda a gente, não é? Tinham que estar os escravos lá embaixo a colocar lenha, não é? Para terem a água quente para os seus banhos, não é? Para os patrícios terem acesso. 4. Nós devemos a origem da palavra candidato aos antigos romanos. Os indivíduos da Roma Antiga participavam de eleições para o Senado, já falámos sobre isso. Usavam uma toga específica chamada toga cândida, e foi daí que surgiu candidato. Viram? Foi fácil. 5. Os antigos romanos costumavam se referir aos primeiros seguidores do cristianismo como ateus, uma vez que os cristãos não adoravam nem honravam os deuses pagãos. Até vir o Constantino, que está aqui, e aceitar que vamos falar disso no final. Na Roma, bem como na Grécia Antiga, era bastante comum que a compra de escravos fosse realizada usando o sal como moeda. Daí vem a palavra salário. Portanto, deixei aqui uma imagem do lado esquerdo da venda de escravos e do lado direito um saquinho de sal. O sal era utilizado para conservar alimentos, tinha uma grande importância. Adquirir sal era extremamente importante e foi usado como moeda até surgir mesmo as moedas, entre outras coisas. Antes nos fenícios não era sal, eram outras coisas, eram outros bens, mas daqui vem a palavra salário, ficou a saber. 7. Vale destacar que a grande maioria dos antigos romanos evitava ser cruel com os seus escravos, tanto que era comum que eles recebessem bónus e incentivos dos seus senhores para aumentar a produtividade. As guerras travadas entre os antigos romanos e os persas duraram mais de 700 anos. Aqui eu não sei se é 700, se era 680 anos. Isso foi aqui tudo do mega site que eu vou deixar também na parte da descrição. Mega curioso, mega curiosos. Entraram para a história como os mais longos conflitos que se têm registro. Portanto, nós já falámos também sobre isso no início, os persas. As línguas de Flamingo eram consideradas uma iguaria pelos antigos romanos e eram apreciadas pelos imperadores. Aliás, era comum que elas fossem servidas com cérebros de fazão, vísceras de lampreia e fígados de peixe papagaio. Eu deixei aqui o bichito e do lado direito o bichito, mas com um corte, onde se vê linguita. Deixo aqui. Ao contrário do que muita gente pensa, tecnicamente Júlio César jamais foi imperador de Roma. Ele foi líder militar e ditador e controlou o império entre os anos 49 e 44 a.C. Isto é considerado a perspectiva porque a palavra império veio depois em termos historiográficos, mas é hoje que nós o designamos como imperador. Isto é só uma curiosidade, mas em termos de história é um império, era um imperador. Ok. Os gladiadores raramente lutavam até à morte, uma vez que eles eram verdadeiras celebridades e rendiam muito dinheiro para os seus agentes. Isto está no filme retratado. Aliás, o suor dos lutadores mais populares chegava a ser coletado e vendido como afrodisíaco em pequenos frascos. Também há uma série sobre isto, sobre gladiadores, que, para além do suor, outras coisas também eram vendidas com grandes preços, por pronto, serem considerados realmente um DNA, ADN muito
acima. A pena para quem fosse condenado por matar o seu próprio pai na Roma Antiga era ser amarrado no interior de um saco e ser jogado a um rio. Eu arrisquei animais selvagens, como eles têm no site, porque já foi provado que isso não é verdade. Mas que eram amarrados num saco e até às vezes os colocavam assim, uma espécie de barris e pedras e rio. Era considerada a pena de morte na altura, era esta. Para a morte do seu próprio pai. 13, por volta do ano 67, o imperador malucão Nero se casou com um garoto chamado Sporus, ordenou que ele fosse castrado, maluco, começou a tratá-lo como se ele fosse uma mulher e passou a chamar o coitado de Sabina, nome da sua antiga esposa, a quem Nero matou durante um ataque de raiva. Já falamos sobre o incêndio de Nero. Nero era louco, Nero era louco. Prove me wrong. Pronto, eu deixei aqui algumas imagens, pronto, ele na loucura do incêndio, que estava tudo bem, maravilhoso, estava a ser um grande show. Depois, ele aqui com esse tal, apaixonou-se por Sporos e depois lá ele o obrigou, o rapaz a fazer de mulher e assim foi. Deixo-vos as curiosidades da Roma Antiga arrumadas. Não se esqueçam de fazer a outra parte, calculo que esta seja bem mais leve esta semana. E até um próximo vídeo. Até o próximo aula. Obrigada. Mais uma aula, desta vez virtual. Vamos continuar no nosso módulo 2 de História da Cultura e das Artes. Desta vez vamos falar de arquitetura. Quais são os maiores legados da arquitetura romana? São 3, essencialmente 3. Não se esqueçam que toda esta aula é um resumo do essencial que vocês podem encontrar no manual e nas vossas próprias pesquisas. Vamos então a isto. Maiores legados: os sistemas, processos e tecnologias de construção, que já vamos ver alguns, funções e equipamentos criados para satisfazer determinadas necessidades da sociedade. Resumindo um pouco isto, a arquitetura romana tem 4 pilares essenciais que a definem: pragmatismo, funcionalismo, utilitarismo e racionalismo. Daí ela ser tão eficiente, daí ainda hoje termos estradas romanas. Qual é o lado sociológico destas questões? É o próprio Império que nós temos estado a falar, o próprio Império que tem em si 2 grandes blocos que o formam: grandiosidade e soberania. Estes 2 grandes blocos vão ao encontro do que é pretendido com a noção de império. Em relação aos etruscos, foi um dos povos que nós não demos, mas que remontam a anteriores a estes módulos que temos vindo a dar. Em termos de herança, o que é que nós temos? Temos o arco de volta perfeita, que vocês depois vão encontrar ao longo da arquitetura dos módulos que vamos continuar a ver, e a questão da abóbada, que está aqui, resultante do arco de volta perfeita. Portanto, estas 2 questões que vêm de uma herança etrusca é introduzida pelos romanos e vai permanecer. O que é que nós temos também? Por exemplo, elevar o pódio. Lembram-se, em relação ao módulo anterior, o templo estava assente no chão, nos gregos. Os romanos vão elevar o pódio, vão criar uma escadaria, como está aqui, e vão criar a cela como um espaço único e aberto. Estas são as grandes diferenças, ao que nós temos visto, baseados nos romanos, mas que se vão diferenciar um pouco. Em termos de herança helenística, agora sim os gregos, sobriedade, racionalidade e harmonia. Este conjunto, com tudo o que temos estado a ver atrás, vai formar o que é a arquitetura romana. Após a conquista da Grécia, o que é que Roma foi fazer? Assimilou várias questões culturais e artísticas, tanto assim é que é semelhante e se pode confundir. O que é que foi assimilar? A mitologia, que temos falado e que vocês gostam preferencialmente desse tema, a filosofia, a questão da democracia, a arte e a arquitetura.
Portanto, vai-se basearem muito na Grécia, vai-se basearem muito no módulo anterior. Decoração das colunas. Alguns exemplos que foram buscar aos gregos, mas que fazem à sua maneira romana. A dórica, que vão começar a fazer mais decoração do que simplesmente a coluna dórica, grega. A jónica, começam aqui a fazer decoração também, a adornar a coluna que é mais simples na Grécia. Em Roma, o mesmo estilo do capitel vai se tornar mais adornado. E então a coríntia, que então tem toda uma decoração à volta, ainda mais complexa do que aquela que era a grega. Muitas vezes falamos de arcos do triunfo, triunfar, vencer. Pronto. Vitórias dos exércitos são os relevos da consagração de feitos. Temos 2 exemplos: o Arco de Orange, em França, 20 anos depois de Cristo, e o Arco de Tito, em Roma, de 80 a 85 depois de Cristo. Estes 2 arcos representam feitos, representam conquistas, representam momentos específicos que normalmente estão escritos e estão decorados no próprio arco. E é isso que devem reter. Aspectos importantes dos arcos do triunfo. Aqui vou ler com calma. O arco é composto por 4 grandes pilares que proporcionam a passagem através de 2 entradas frontais maiores e 2 laterais. Então, temos aqui e 2 laterais, mais pequenas, que servem como passadizos. Os pilares apresentam cada um ao centro um grupo escultórico e termina com entablamento maciço e decorado com cenas das grandes campanhas napoleónicas eternizadas com o nome de cada uma delas, uma cornija toda à volta decorada com coroas de remate de todo o conjunto. Ou seja, voltando a dizer, o Arco do Triunfo simboliza feitos, simboliza o triunfar de uma civilização que normalmente é adornada com os próprios acontecimentos que estão relacionados com a construção ou com a marcação que é feita ao se construir este arco. Portanto, pode ter escritos, muitas vezes tem escritos nesta parte central e depois é toda decorada. Em termos de engenharias, o que é que eu tinha dito em relação às tecnologias, à inovação da engenharia romana? Temos as estradas que ainda hoje se encontram, por exemplo, em Portugal. Algumas autoestradas são feitas paralelas às estradas romanas. Isto diz muito em termos da engenharia das estradas romanas. A sua inovação já era tão grande e determinarem qual era o melhor sítio para colocarem a estrada de comunicação em Portugal, estou a falar em Portugal, diz muito ao facto de depois terem feito a autoestrada praticamente paralela a essa estrada. Portanto, isto já é uma inovação e um pensamento bastante complexo para a altura, tendo em conta os instrumentos que os romanos tinham. Temos pontes também, estão a ver o arco de volta perfeito, e aquedutos de transporte de água. Quais eram os materiais utilizados? Ok, aqui atenção, porque normalmente podem ser perguntas de exame. Quais são os tipos de opus, que são os materiais? Cimentício é um dos tipos complexos para a construção das engenharias romanas. Aqui recomendo vivamente abrirem o manual e verem os tipos de opus que existem, ou pesquisarem os tipos de opus que existem, se quiserem um estudo mais aprofundado para o exame, nem que me solicitem um vídeo específico sobre esta questão. Tipos de opus: reticulatum, incertum, que são simplesmente inserir. Por exemplo, faz-nos lembrar a calçada portuguesa, que vão inserindo, enquanto não tem padrão, não é? Quadratum, esse muito retilíneo e muito certo, muito certeiro. Testácio, mais complexo. E depois aqui temos umas visões diferentes do que é o retilatum e o quadratum. Podem ter várias variantes. O que é que isto implica? Implica que dão tipos de estruturas diferentes aos edifícios e permitem tipos de construções diferentes, muitas vezes mais complexos do que aqueles que eram utilizados pelos gregos. Não é?
Opus incertum. O que é que interessa aqui especificamente no incertum? A inserção, primeiro, de um arco de volta perfeita, com estruturas que se vão equilibrando aqui lateralmente para lhes dar consistência a nível dos pilares desse arco, e depois inserir e preencher a parede de forma equilibrada, portanto, dá-lhe estrutura em termos arquitetónicos. O quadrátum era muitas vezes utilizado para muros, portanto, preenchimento de muros, que ainda hoje vemos muitas vezes em aldeias, muitas vezes aparecem em campos mais abandonados, é a colocação das pedras em forma de quadrátum. Esse tipo de estrutura de opus ainda hoje é observado. Quais são os novos sistemas construtivos? Isto é muito interessante e vai permanecer, como eu digo, para o resto da história da arte. Cúpulas, que está aqui no primeiro exemplo. Cúpulas são estruturas que muitas vezes estão inseridas em plantas redondas ou perto do redondo, que tapam essa estrutura. É uma cúpula que vai tapar, ok? Muitas vezes arredondado, tem uma estrutura arredondada. O arco de volta perfeita, mais uma vez, o arco de volta perfeita parece simples, mas não é. O seu tipo de construção não é assim tão simples. A abóbada, e vocês vão ver muito, até o final, pelo menos deste ano, muita questão da abóbada, tanto redonda como a própria abóbada de arestas, em que elas se cruzam. São 4 abóbadas que se cruzam e criam uma estrutura de cruz. Isto não é fácil, isto parece-nos hoje fácil aos nossos tempos, mas na altura não era assim tão fácil. E as arcadas? Os romanos são muito fãs de arcadas e vão colocar arcadas em tudo o que é possível colocar e enfeitar, e vai permanecer muito até o resto. Vai surgir muito no próximo ano, quando vocês virem o módulo da cultura do palco, etc. Grandes inovações das engenharias aquedutos. Técnicas e instrumentos de engenharia, técnicas de terraplanagem. Imaginem o que é os romanos, depois daquele módulo que nós demos dos gregos, conseguirem a engenharia de terraplanagem. Ou seja, colocar a terra plana. Ou seja, transformar algo natural em algo artificial. Estamos a falar de tempos do período de nascimento de Cristo, ao nosso calendário. Processos de embaçamento e de suporte. O que é que isto implica? Implica a existência deste senhor, que é o topógrafo romano, com um compasso e uma groma, que são estes sistemas aqui, instrumentos utilizados para nivelamento dos campos e para o traçado das estradas e ruas. O que é que os romanos vão fazer? Os romanos vão estudar a inclinação do terreno e vão construir estruturas que vão compensar essa inclinação do terreno. Estão a ver aqui estas estruturas, aqui estes pilares deste aqueduto, para que ele se torne execuível. Isto para nós é básico hoje, volto a dizer, mas isto na época era extremamente complexo. Cofragem. Cofragem é um nome um bocadinho estranho. Cofragem são dispositivos amovíveis de madeira destinados a conter massas de betão fresco e cimbros, armação de madeira que molda os arcos e abóbadas. O que é uma cofragem e porque é que ela vai ser importante? Porque vocês ao longo dos próximos módulos também vão ver cofragens utilizadas para a construção de, por exemplo, basílicas, igrejas, cúpulas. É preciso uma estrutura temporária que nos dê suporte para o que vamos fazer a seguir, e quando imaginem fazer um arco, vamos fazer uma cofragem que nos dá a estrutura e à volta dessa cofragem vamos construir o arco como está aqui, estão a ver? Nós sem esta cofragem, sozinhos, não íamos conseguir fazer o arco. Nós precisamos desta estrutura, cofragem, decorem bem o termo, para nos dar apoio, para conseguirmos ir aqui e fazermos o arco. Quando o arco estiver acabado, seco, perfeito e maravilhoso, retira-se a cofragem. Deve ser um dispositivo amovível de madeira. E o arco fica perfeito. Lá. Portanto, a cofragem é um sistema de inovação muito apresentado pelos romanos
e que vocês vão ver até depois do Renascimento. Portanto, a cofragem ainda hoje é utilizada, muitas vezes para tipos específicos de construção. São estruturas amovíveis que nos permitem realizar a construção e depois, no fim, retiramos e fica a obra final. Espetacular. Eu queria só deixar aqui um vídeo sobre a Domus. Nós temos vindo a falar de Domus, das Villae. Em termos de arquitetura, só para terminar este breve resumo, que eu não quero demorar muito mais, vamos só visualizar este vídeo da Domus, que é uma casa com base em arquitetura romana. Uma casa romana. Domus. O que é que começa a saltar aqui primeiro à vista? O pátio interior aberto, muito característico romano. Decoração, muita decoração no interior. Colunas no interior do edifício, estão aqui a ver. E vamos continuar. Pintura, que nós vamos ver mais à frente. Isto é um quarto que até parece-nos familiar, uma cama, um armário, uma luz. Alguma da cerâmica que vai aparecendo vocês já sabem o que são, porque já deram no módulo anterior. Ok, isto aqui normalmente era um pequeno templo, mini templo, dedicado a um deus, em que os romanos dedicavam e colocavam as suas bênçãos para pedir, sim, para solicitar proteção, ou dinheiro, ou amor, ok? Tinham pequenos templos dentro de casa. Estamos a falar da Domus, estamos a falar do extrato mais elevado da sociedade que tinha este tipo de edifícios. Os tipos escritos na altura romana eram deste género: rolos, papéis em papiro ou pergaminho. Aqui o pátio principal aberto, há ali uma espécie de Vênus de Milo, com sempre fontes. Eles adoram pôr fontes no meio da água. Gostam da água a correr, uma questão zen. É muito interessante, há sempre um pátio assim grande interior, para além daqueles pequenos que vocês veem de entrada, sempre um pátio assim grande exterior aberto. Isto é uma espécie de salão do ócio. Ócio, lembram-se? Em que as pessoas se reúnem, conversam, têm comida, aquelas festinhas. Pronto, isto é uma pequena sala para esse tipo de objetivo. Aqui é a cozinha, aqui é onde já os escravos trabalhavam, não é? Outro tipo de extrato que apoiava e trabalhavam para estes senhores das domus.
Estes escravos tinham os seus próprios quartos dentro destes domos, não é? Os senhores davam cama e comida, alimentação, eles ficavam lá. Isto é uma sanita, isto é uma sanita, uma caixa, isto é uma sanita. Aqui fica um breve sumário da aula de hoje sobre a arquitetura romana. Prometi não estender depois dos 20 minutos. Espero fazer mais vídeos para vos dar apoio. Em relação à aula de hoje, é este o vídeo. E não se esqueçam de fazer a outra parte que vos falta em relação à aula de hoje. Até à próxima aula. Espero que tenham gostado. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre pintura e mosaico na Roma Antiga. Pintura e mosaico eram formas artísticas predominantemente decorativas, tanto em edifícios públicos como em privados, que nós já vamos ver. Aqui estão dois exemplos. Estão do lado esquerdo uma pintura mural e do lado direito um mosaico. Na civilização romana, tanto a pintura como o mosaico tinham funções simbólicas, alegóricas e decorativas. Portanto, para além de elas estarem sempre agarradas à decoração, seja de interiores ou exteriores, elas também tinham outras funções, como a simbologia e a alegoria. Alguns aspectos em comum entre a pintura e o mosaico é que ambas enriquecem o cenário, portanto, a cenografia dos ambientes interiores, fazem ampliar o espaço através de efeitos de ilusão de perspectiva e animam a arquitetura através de composições de fantasias, as suas expressões e plásticas criativas. E, portanto, vamos ver alguns exemplos. Estão aqui já, eu deixei algumas miniaturas já disso. Agora um bocadinho de texto sobre o quê? Sobre os principais assuntos. Quais são os principais assuntos que retratam estas duas questões que trazemos aqui? Pintura em mosaico. Cenas mitológicas, representação de mitos e mistérios da vida dos deuses. Segundo, temas históricos, vamos aqui. Episódios, batalhas e grandes façanhas, acontecimentos militares com propósitos comemorativos. Terceiro, paisagens e naturezas mortas, numa abordagem tão realista quanto fantasística, bucólica e poética. O que é que eu queria aqui falar sobre as naturezas mortas? São objetos, são uma taça com fruta em cima e retratar isso, uma natureza morta. É um exemplo básico e simples. Por fim, retratos, a materialização do individualismo e do culto dos antepassados, que já vimos um pouco também na questão da escultura, não é? Na parte final. Pintura mural é uma pintura nas paredes interiores, feita a fresco, que é uma técnica que já era utilizada pelos gregos, portanto, do módulo anterior, e consiste na aplicação de pigmentos, que são as cores, os pigmentos é o que concede cor, diluídos em água sobre uma parede revestida com uma camada de gesso ainda úmida. Aqui uma cama é para vos facilitar mas vamos usar os termos corretos. Uma camada de gesso ainda úmida, que é aplicada na parede e a seguir aplicam-se os pigmentos diluídos em água e dá, como estamos a ver aqui, alguns exemplos de Pompeia, em Itália, que é uma fonte rica de antiguidade romana. Já são obras bastante interessantes, já pintam um fundo. Dentro da pintura mural há vários estilos. O primeiro estilo tem uma forte relação com o mundo helenístico, que é helenístico ou helenística, ou é tudo relacionado com a Grécia Antiga, sempre que ouvirem este termo, que é imitar o revestimento do mármore colorido. Portanto, este tipo de
fingir que é mármore, mas afinal é pintura a fresco, gesso, pigmentos aplicados numa camada de gesso para imitar mármore, ainda hoje é utilizado como motivo de decoração, porque é muito mais barato. Portanto, este é o primeiro estilo. O segundo estilo já tem efeitos ilusórios, portanto faz representação de elementos arquitetónicos em perspectiva que prolongam o espaço real. Portanto, é como se abrissem, aqui neste caso da esquerda, nos frescos do Cubículo, é como se abrissem janelas para um espaço exterior, mas são paredes. É uma ilusão, não é? Não há ali, esta paisagem que está aqui não existe, isto é uma ilusão pintada, não é? E depois existem alguns estudos de como seria originalmente este tipo de desenho arquitetónico no interior. Portanto, de forma a expandir-se, não é? Nos espaços pequenos. E como é que vamos expandir? Vamos criar ilusões, como se houvessem janelas, ou a criação de uma perspectiva ilusória, que é ligada a este terceiro estilo, que é um estilo já ornamental e vai pintar quadros em algumas partes dessas janelas. Portanto, em vez de ter umas janelas para o exterior, não, começam a decorar com quadros, esculturas, colunas, fazem este tipo de decoração mais ornamental. Ok? Por último, mais complexo. Isto no gráfico são as imitações dos mármores, das paisagens e tudo, não só. Portanto, temos o exemplo da Casa dos Veti, também em Pompeia, que vai ao encontro de todos estes objetivos que vimos antes e faz todo ele um. E, portanto, isto é considerado um quarto e último estilo. Se quiserem pôr, muitas vezes pode-se pôr até por períodos, mas muitas vezes eram também do gosto dos próprios senhores donos dessas vilas ou espaços. Eu deixei aqui um pequeno vídeo e vamos ver juntos. I really couldn't wait to see this piece, and now I'm here. It hasn't changed my mind at all. This is clearly going to be one of the highlights of the exhibition. It's known as the Garden Room from the House of the Golden Bracelet, and it is completely magical. Garden rooms were a particularly distinctive Roman innovation in the history of art, and this is a really fine example. It was discovered in the 1960s in the House of the Golden Bracelet, which was on the west of Pompeii. This is a genuinely Roman innovation. These garden rooms were not influenced by Greek art, and it would be extremely influential in its own right upon the development of landscape. Broadly speaking, the painting's divided into three. You have a lower level of a black garden wall, there's a trellis, you can see beyond lots of greenery. Up above, you have architectural details. But the main event is clearly the central section of each wall, where the eye is engulfed in this teeming, abundant tangle of vegetation, greenery, foliage, which you feel you could step into and get lost in. But this isn't a realistic representation of the natural world. We know that it's fantasy because we see all of these different plants, flowers and birds coexisting. We see them at the same time when they would never have been flowering at the same time in nature. The eye is taken around the image in a very successful and clever way. So you have these verticals of sky above, which is a different colour and allows a bit of light, single available surface with something. They had this sort of hot myth about paradise here, which is common to all. Bem, basicamente o que este vídeo nos traz aqui em relação ao tema é a questão da janela posterior e neste caso de um próprio jardim, dar a entender que é um jardim falso, porque é pintado, portanto esta criança portanto a pintura mural, eu escrevo aqui estas duas questões porque são verdade, tinha duas funções. A primeira é proteger as paredes, porque este tipo de aplicação vai proteger as paredes. E por outro, um embelezamento, que são todas estas questões que estivemos a ver, que seja de que estilo for. Neste caso, um estilo ilusório, que aqui é muito inovador, fora de série, fora se calhar daqueles 4 estilos, mas ainda enquadrado provavelmente dentro do segundo. Pronto, era este pequeno vídeo destas paredes que foram exibidas por esta instituição.
Temos outra pintura que é a pintura encáustica, que consiste em aplicar esses pigmentos, voltamos à mesma cor, que é através de pigmentos em pó, normalmente eram moídos, etc. Há outros vídeos no canal sobre isso, aplicados com cera derretida para fazer, por exemplo, retratos. São retratos, os da direita eu tenho a certeza que são retratos funerários, os da esquerda não consegui confirmar. Ainda assim, o que é que esta técnica permite? Permite assegurar maior conservação das pinturas, tanto assim é que ainda hoje as temos. A pintura praticamente em painéis móveis de madeira e consistia na aplicação de pigmentos em gema. Estamos a falar da têmpera, ok? Desculpem, saltei, devia ter colocado aqui. Qual é a diferença? Em vez de usarem cera derretida como o anterior, vão usar gema de ovo. E esta é uma técnica que se prolonga até o início do Renascimento, em que depois sim aplicam o óleo que permite velaturas finas. Aqui não existe nada disso. Vocês antes tinham a encáustica com cera, a têmpera com gema de ovo, que permite este tipo de pintura. Vamos então para o mosaico. O mosaico tem uma tradição ligada à pintura. 2. É feito com pequenas tacelas, convém ter atenção ao termo. Podem ser constituintes de pedras, por exemplo, mármores e outro tipo de pedras, ou vidros, portanto, pode consistir numa variedade para dar variedade também à decoração. São colocados sobre uma argamassa fresca e cobria locais, tanto cobria paredes como chão. Temos aqui alguns exemplos. Técnicas de estilo e estilos romanos, com origem oriental, egípcia e grega, porque Itália está ali naquela zona onde recebe muita influência. Não foi só a Grécia que ficou, mas também temos ali a Rota da Seda, que vem do Oriente, temos o Egito ali bem perto e o Norte da África, portanto, há todas essas influências. Os grandes temas, como também já tivemos a ver, cenas históricas, de batalha, acontecimentos e feitos, cenas mitológicas, cenas de caça aqui variam um bocadinho, para além das naturezas mortas, são cenas mesmo de caça, do acontecimento de caça, por exemplo, como a pré-história, e jogos. Pronto, temos aqui alguns exemplos de mosaicos com bastante pormenor, parecem quase pinturas. Deixo aqui um exemplo dos mosaicos romanos em Portugal, que é a Casa dos Repus em Conímbriga, datado do século I depois de Cristo. É uma composição em tapete que misturava motivos geométricos, naturalistas e figurativos. O que é isto? É o exemplo da esquerda, ok? Que eu quero que tenha mais atenção. Isto é uma imagem muito frequente que aparece sobre a Casa dos Repus com Conímbriga, que tem a parte geométrica, tem as questões naturalistas, tem as questões figurativas, tem tudo isso. Portanto, é um bom exemplo dessa representação, que neste caso era o tema de uma cena de caça. Aqui deixo uma imagem do interior, portanto isto era então esse tapete aqui à volta deste pátio que era coberto por estes mosaicos, que também de certa forma era uma forma de não só decoração, mas também de proteção do espaço. E é tudo por esta aula, espero que tenham gostado, não se esqueçam de fazer a outra parte que falta e até uma próxima aula. Obrigado. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos resumir numa velocidade supersónica a escultura romana. Quais são as principais características e importâncias da escultura romana? Ela era importante para a sociedade romana, questões de sociedade já temos vindo a ver, e a escultura podia ir desde retratos, estátuas públicas, a estátuas equestres. E quais eram os principais objetivos desta escultura romana? Era glorificar os imperadores e os chefes militares e políticos. Portanto, estes são os pontos essenciais da escultura. Temos aqui alguns exemplos: a retrato, estátua equestre, outro tipo de estátua, e também estatuária pública. E, portanto, suporte da afirmação do poder imperial, vimos logo isto no início do módulo, a questão do imperialismo e a sacralização dos seus protagonistas. O que quer dizer sacralização? É tornar ou tornar-se sagrado ou sacro. Portanto, elevar-se a um determinado momento de sacralização ao divino.
Temos aqui um exemplo, por exemplo, do arco de Constantino em Roma e Itália, que tem, por exemplo, a afirmação desse poder imperial, que também pode ser com narrativa e com feitos históricos ou acontecimentos históricos dessas figuras que se querem sacralizar. Questões importantes sobre a escultura. Influências etruscas e do classicismo grego. Modo 1. Classicismo grego. Muitas vezes eram erguidas em lugares públicos com fins comemorativos. O que é que eu coloquei aqui para comparação? O orador e o Augusto Prima Porta, que também já falámos muito, logo no início, a propósito do imperialismo e deste início de modo, é uma influência grega com idealização, com beleza formal, estamos aqui, realista nos traços fisionómicos e expressivos. Eu deixei aqui um slide com mais pormenor para vermos algumas questões de semelhança. Estas primeiras duas esculturas, vamos fazer duas comparações. A primeira são estas duas. A questão de erguer o braço, que nós vemos aqui. Temos a figura com um olhar, com uma posição. Temos aqui, portanto, uma espécie de um togado, não é? Dos patrícios. Portanto, temos um orador do Senado, também já falámos sobre isso. Temos outras posturas também interessantes. Por exemplo, no caso deste togado, ele agarra a toga e também no Augusto Prima Porta também há a mesma movimentação. Outra questão interessante que nós temos vindo a ver também nas questões da escultura e que já falámos sobre isso é o contraposto. Não sei se recordam, o contraposto em que a figura se apoia num dos membros. Ok? Portanto, temos aqui muitas semelhanças com estas duas esculturas e poderíamos continuar a ver numa, em termos iconográficos, ou seja, simbologia e elementos que estão representados, é mais a toga e a postura em si, o significado da sua postura. Já no Augusto Prima Porta já vimos muito isso antes nas primeiras aulas. Vamos continuar. Semelhanças. Naturalismo da representação, isto é, semelhanças entre o que vimos no módulo anterior e agora a escultura romana. Naturalismo da representação, harmonia das partes anatómicas, a anatomia, como está desenhado, as suas proporções e o movimento do contraposto, que ainda agora falei. Vamos outra vez analisar entre estas duas, sempre com grande enfoque no Augusto Prima Porta. Normalmente é uma escultura que pode sair em exame nacional, é uma das referências de... Vamos então continuar. Aqui, o que é que nós temos? Não há tanto aquela questão do togado, aqui não há. Estamos a ver Hermes com Dionísio, de Praxiteles. Lembram-se da curva de Praxiteles? Se não se lembram, eu vou aqui desenhar. Esta é a chamada curva de Praxiteles. Então, o que é que nós temos em relação? Temos o naturalismo, com que a figura, por exemplo, a relação aqui entre estas duas questões e o próprio corpo. Depois, temos aqui também o naturalismo das feições de Augusto, vamos ver a questão do retrato mais à frente. Temos então as questões anatómicas de proporção, bem desenhadas e bem representadas, por exemplo, a musculatura, aqui vê-se bem a demarcação dos músculos, toda a parte do torso, aqui vê-se bem, consegue-se comparar bem essa delimitação e a atenção sobre a musculatura e todo o braço também, que temos aqui ainda uma parte, com a parte do ombro. E depois, por fim, temos o contraposto. O que é que nós temos visto sobre o contraposto? Ela estar apoiada sobre um dos membros. Está em contraposto, ok? Portanto, esta está apoiada nesta perna, esta também na mesma perna, e depois a outra está fletida, está relaxada numa posição, muitas vezes, ligeiramente para a frente. Ela vai se movimentar esta mais para a frente do que aquela e se vê-se ao nível do joelho. Ok? Vamos continuar. Temos aqui as duas comparações, já fizemos. O que é que vem a seguir? Temos estas esculturas assim mais, que vocês já estão mais habituados, depois temos as estátuas equestres. São estátuas, um género de estatuária celebrativa,
e estava exposta em praças públicas. Portanto, aqui temos a questão do imperialismo, da sacralização, etc. O exemplo que se dá mais é de Marco Aurélio, que é esta figura que está aqui, que estamos aqui a ver. Admirava a cultura helénica, grega, modo 1, adota o cabelo e a barba à moda dos filósofos gregos, o naturalismo da figura, perfuração do olhar, o que se quer aqui dizer é a questão da força do olhar, são mensagens do estoicismo. O que é que quer dizer estoicismo? Isto é uma definição importante para se compreender esta escultura. Movimento filosófico que preza, vamos aqui, que preza a fidelidade ao conhecimento, desprezando sentimentos como paixão, luxúria e demais emoções. Portanto, conhecimento e opção de conhecimento. Marco Aurélio, então, é retratado nesta semelhança com filósofos ligados ao estoicismo. É uma estátua que eu acho muito interessante. Existe uma na praça pública, a original está guardada, que é esta figura aqui. O que é que nós ainda temos? Que também temos vindo a ver e também apareceu no módulo 1, relevo subordinado à arquitetura, claro. Ter fins ornamentais, narrativos, propagandísticos ou comemorativos. Claro, no sentido em que estamos ainda a ter um déjà vu do módulo 1. Relatam a história de Roma, temos módulo 2, história de Roma, e a vida dos homens, e pode ser encontrada no quê? Arcos do Triunfo, que já vimos, aqui é o primeiro Constantino, sarcófagos, colunas triunfais, ainda vamos ver numa próxima aula a coluna de Trajano, muito interessante, altares, frisos e estelas funerárias. Portanto, ele pode ser incorporado em vários tipos de arquitetura e é isso que convém registar. Temos dois exemplos de comparação do que é um relevo grego e do que é um relevo romano. O primeiro à esquerda, o grego, relata sobretudo cenas mitológicas recriadas pela imaginação, com sentido alegórico e simbólico de grande sensibilidade plástica e estética. Portanto, tens aqui um exemplo do que é um relevo grego e desse imaginário. No relevo romano, quais são as diferenças? É que temos o relato de cenas reais, reproduzidas do natural e de fidedigno. É um gosto pela representação minuciosa e verídica, com um sentido documental. A escultura romana tem muito um sentido documental, não é só a mitologia e a imaginação, relata feitos comemorativos, guerras, acontecimentos históricos, é muito documental nesse sentido, e propagandístico, a nível do quê? Do Império e outras questões da sociedade. Tem uma profundidade espacial e tem um maior esbatimento, ou seja, há uma evolução da representação da escultura ao nível do relevo da Grécia para a Roma, é isto que se quer dizer. Qual é o último ponto aqui da escultura? É o retrato, que eu disse também íamos falar aqui um bocadinho. Nasceu de um costume romano, mas de forte influência etrusca. O que é importante salientar em relação à escultura romana ao nível do retrato? Quando o chefe de família, este segundo ponto, falecia, pode aqui, o seu rosto era reproduzido em cera e guardado num relicário de culto doméstico. Eu vou voltar a dizer isto. Quando um chefe de família, a figura mais importante de uma família romana, falecia, o seu rosto era reproduzido em cera e guardado num relicário de culto doméstico. Muitas vezes estas máscaras de cera depois eram passadas por outros tipos de materiais. Do lado esquerdo deixei um exemplo de um retrato em terracota, que foi passado desses moldes de cera, desse retrato de cera. Não é um molde, já é mesmo um retrato de cera em terracota, e outro, por exemplo, o retrato de um patrício, que este vemos muito, já assim, em exame nacional, em mármore. Foi depois passado a mármore. Uma das esculturas de retrato muito interessante nos conteúdos deste módulo é o Patrício Barberini, que foi uma figura ilustre da Roma Antiga, e esta estátua, em específico, representa levando os retratos dos seus antepassados, que é um sinal de nobreza, porque não era a plebe, não era os escravos que tinham acesso a este tipo de documentação de retrato quando faleciam. Estamos a falar famílias de patrícios, famílias de grande importância que faziam estes pedidos e tinham a possibilidade de fazer isto.
E, portanto, era um sinal de nobreza. Ele próprio já tem nos seus antepassados, ou seja, os meus antepassados também eram patrícios, também eram pessoas importantes. E estão aqui os retratos deles, e ele próprio se quis retratar segurando esses mesmos retratos, que é o que vemos aqui. Para além do testemunho da importância dos retratos na época, também é possível observar a evolução desta expressão artística, ou seja, os retratos no início, vamos vendo isso décadas a décadas ao longo do período romano, os primeiros retratos ainda são um bocadinho mais simplificados, com as feições já só as mais importantes, até vamos para um período final em que já há muito detalhe. Para finalizar, como um resumo, as características da escultura romana quais são? Primeiro ponto, a influência da tradição etrusca de criação de máscaras de cera a partir do rosto dos mortos, acabámos de ver isso. Escultura associada ao culto dos antepassados em altares domésticos, também acabámos de associar essas questões. O individualismo e o culto da personalidade, muito temos estado aqui a ver. E o retrato realista que reproduz características fisionómicas e muitas vezes psicológicas do próprio indivíduo. Não é? Isso também é muito interessante. Deixo uma das curiosidades para acabar esta aula, que são as cabeças viajantes. Eu, pelo menos, intitulei-as assim. Porquê? Porque muitas vezes os corpos, e se vocês visitarem museus arqueológicos, as esculturas têm uma parte escavada na zona da cabeça. Portanto, como se lhes cortassem por esta zona e não têm cabeça. Há só o corpo. O que é que isto é associado? É que as cabeças dos imperadores viajavam por todo aquele mapa do império que nós vimos na primeira aula, viajavam como meio propagandístico e imperial, e portanto tirava-se uma cabeça do imperador, já não é este, agora vamos colocar outra. E daí as esculturas, muitas vezes as cabeças, o próprio National Geographic já fez algumas publicações sobre estas questões muito interessantes. Estão a ver aqui as esculturas sem cabeça e depois a escultura da cabeça tem este tipo de inserção arredondado que é chegar lá e colocar e substituir. Portanto, reutilizam-se os corpos e fazem-se as cabeças. Aqui encontrada na arqueologia, encontrada uma dessas cabeças com essa situação, com esse tipo de inserção, para colocar nesses torsos, nesses corpos que depois estavam espalhados pelo Império. E esta questão é muito interessante. Temos aqui mais uma cabeça também com esse tipo de corte, e as esculturas depois eram mesmo feitas assim e eram colocadas lá. Deixo-vos com esta curiosidade. Espero que tenham gostado desta aula e não se esqueçam de fazer a parte que ainda falta. Até o próximo vídeo. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com o nosso módulo 2. O que é que eu vos trago aqui hoje? Trago-vos primeiro Imperador Trajano. Quem é que foi o Imperador Trajano? Chamava-se Marco Ulpio Nerva Trajano, nasceu em Espanha, que é hoje a atual Espanha, a 18 de setembro de 53 d.C. e faleceu a 9 de agosto de 1117 d.C., desculpem. Coitado, é vivido 1000 anos. Foi imperador romano entre 98 e até ao ano da sua morte. Durante a sua administração, o Império Romano atingiu a sua maior extensão territorial graças às conquistas do leste, já vamos ver. Trajano também desenvolveu extensos programas de obras públicas e políticas e sociais. Pronto. O que é que eu vos trago aqui? A conquista de Dácia. Dácia é a atual Roménia. Esta zona aqui. Estão a ver? E este é daquele primeiro mapa, daquela primeira aula que eu vos mostrei da extensão do Império Romano. O máximo do território da extensão do Império Romano foi atingido com Trajano, com este imperador. No ano 61 começou a sua primeira guerra contra os Dácios, era assim que se chamavam os pessoas da Dácia. Sim, daí também provavelmente vem o nome do modelo do carro, ou da marca de carro, I don't know, que vivia na atual Roménia, cujo o líder era Tsebol. Portanto, este senhor aqui à direita. Portanto, do lado esquerdo tem aqui a zona que era a Dácia e do lado direito esse senhor. A guerra terminou no ano seguinte com a vitória dos romanos na segunda batalha de Tapas, que é uma zona específica, e o rei dos Dácios foi mantido no poder por Trajano, como procurador da Dácia. Isto não é muito normal, normalmente eles matavam-nos e pronto, isto é meu. Mas Trajano era um imperador um pouco diferente e manteve o rei da Dácia como procurador da Dácia a trabalhar para o Império Romano.
Smart. Conquista da Dácia. Entre o ano 105 e 106 seguiu-se a Segunda Guerra dos Dácios, encabeçado por Cebol, claro, ele depois voltou-se, durante o qual os romanos tomaram a capital da Dácia, Sarmizegetusa, e anexaram a Dácia como província do Império. Cebol foi decapitado, isto já as guerras posteriores, como mostra a coluna de Trajano, que é o tema que eu vos trago aqui hoje. Estas guerras se refletem na coluna que levantou juntamente com o Fórum de Trajano, onde foi colocado para celebrar essa vitória. A vitória do imperador e todas estas questões da expansão do Império e da Dácia. A coluna de Trajano está localizada em Roma, ainda hoje lá está. Aqui um mapa antigo do centro de Roma. A coluna fica mais ou menos aqui. Aqui o Fórum de Trajano. E, por curiosidades, temos os detalhes da Guerra da Conquista da Dácia, que estão todos aqui espalmados, já vamos ver as características da coluna, mas eu queria já vos mostrar que ela tem aqui uma portinha em baixo e ela é toda enrolada em espiral até lá acima, portanto, supostamente pode-se visitar. A coluna é uma espiral de 24 voltas de cenas narrativas em relevo sobre as campanhas da Dácia e contém cerca de 2.500 figuras esculpidas ao longo da coluna. Respeito ao cânon grego, módulo 1, com rigor anatómico e alguma perspectiva e realismo. Vai-se adicionar. Apenas o imperador Trajano surge nas escalas, nas partes mais superiores da coluna. Aqui a parte da representação dos trajanos a triunfar sobre os dácios. Eu queria vos mostrar como é que... Um mistério, a coluna de Trajano é um dos monumentos mais fascinantes que sobreviveram à queda do Império Romano. E até hoje os pesquisadores tentam entender como ela foi construída. Desse modo, era possível içar um cilindro de mármore muito acima do nível da rua. Para ver o que acontece dentro da torre de elevação, vamos remover uma das paredes externas. Um cilindro é erguido e então posto sobre uma plataforma rolante.
As cordas são desamarradas e o cilindro é movido na horizontal. Novas cordas são amarradas, a plataforma é removida e o cilindro é baixado e afixado. Depois de tudo instalado, artesãos fazem o polimento da superfície e começam a trabalhar no friso de 200 metros de comprimento, que conta a história da vitória do imperador Trajano na guerra. O friso sobe em espiral pela coluna, como uma gigantesca história em quadrinhos com 155 cenas, provavelmente pintadas em cores vivas. Mas não há indícios de quais teriam sido essas cores. Uma estátua de bronze de Trajano foi posta no topo, mas em 1588, um papa a trocou por uma estátua de São Pedro. A estátua de Trajano está perdida para a história. O pedestal foi feito com 8 blocos de mármore e contém a tumba de Trajano. A coluna de Trajano perdura há mais de 1.900 anos e foi muito influente. Séculos se passaram, marcos da cidade desmoronaram, mas a coluna continua a deslumbrar e inspirar. O que é interessante aqui? Primeiro, por não sei se notaram, uma das figuras tinha ténis da Adidas enquanto estava fazendo as roldanas. É só mesmo para quem está mais atento. As cinzas de Trajano foram depositadas debaixo desta coluna, é verdade, sim senhora, ainda lá hoje estão. O que é que eu vos trago aqui hoje também? Para além da coluna que já vimos, trago-vos aqui os acontecimentos de Pompeia. Alguns eu já tenho feito alguns vídeos, notícias de património que vão aparecendo, mas hoje vamos ver aqui, resumir rapidamente o que é que aconteceu com a erupção do Vesúvio e no que é que isso, quais foram as consequências para Pompeia, Itália. Oito da manhã. Tudo normal, não é? Alguns animais começam a fugir. Alguns animais dão sinais, provavelmente tremor de terra, terremotos. Portanto, começam a dar sinais, começam a aparecer algum cinza do Vesúvio. Uma da tarde. Já o Vesúvio está em erupção, não é? Muitas cinzas. Vai sair, né? E continuamos para o final da tarde, penso eu. Não, 3 da tarde ainda. Já há muita cinza. Já há muito caos. Às 5 da tarde.
caos completo, não é? E depois andámos aqui para a frente durante a noite. As pessoas, aqui a questão é que as pessoas morreram muitas vezes a maior parte, quem não fugiu com o tremor de terra, asfixiadas, não foi propriamente subterradas. Algumas até podem ter caído dos terremotos, pode ter caído edifícios, mas foi asfixia e ali ficaram. Depois, às 6 da manhã, já estava tudo coberto de cinzas e foi isso que permitiu então conservarmos Pompeia como temos agora descoberto e descobrir. Não estou a dizer que isto foi bom, mas pronto, com o passar dos anos ficou soterrado. Nós temos aqui alguns slideshows de imagens de Pompeia, de alguns dos sítios que já foram escavados. Aqui está a localização em cima, a zona de Itália. Eu deixei-vos aqui um mapa, ainda há zonas por escavar e as notícias que eu também tenho colocado no canal, muitas delas são de escavações agora recentes que se têm descoberto coisas muito interessantes. Pena que o senhor esteja ali sentado em cima, mas pronto. Ou encostado ali, mas enfim, até tomar dentro da terra. Muita pintura permaneceu, corpos carbonizados permaneceram, muitos corpos de animais, de bebés, de adultos, pessoas com medo, em sofrimento, pessoas a dormir. Portanto, isto está tudo lá, é possível de visitar. Para vos dar uma ideia, isto é o que já está visitável e a verde é o que ainda se pretende escavar. É uma zona ainda grande, porque era uma vila, uma cidade. Estes são alguns dos exemplos de notícias que eu já tenho colocado sobre o Fast Food Pompeia, que foram descobertos sítios de vendas de comida, com pintura mural, a dizer o que é que vendiam e tudo mais, e agora uma carruagem cerimonial que também apareceu. São estes dois temas que vos trazia hoje, a coluna de Trajano e Pompeia. Não se esqueçam de fazer a outra parte e até à próxima aula.